A primeira coisa que fiz após renascer foi engolir de uma só vez uma pedra velha de 10 toneladas. Todos acharam que eu tinha enlouquecido, mas eles não sabiam que esta era a chave para despertar o Tao Ti ancestral. Dentro dela estava selado o templo dos 10 ferozes, que faz todos tremerem de medo. Bastava completar as 10 provas para dominá-lo, e hoje era exatamente o dia da cerimônia de despertar da Academia de Monstros Estelar. Neste momento, uma mulher de figura graciosa caminhou em direção à plataforma de despertar. Era minha namorada, a rainha da escola, Liu Sizi. Enquanto ela pressionava delicadamente a mão na pedra de despertar, de repente, uma luz ofuscante cobriu todo o campo. Todos os presentes ficaram chocados. Com essa aura, no mínimo é classe A. Talvez até tenha esperança de ser classe S. Momentos depois, a luz da plataforma se dissipou. Liu Sizi se transformou na aparência de um monstro alce. Caramba, é realmente o alce espiritual de plumas azuis de classe S. Ainda por cima é um monstro do tipo curandeiro. Essa é uma curandeira de elite. Ao ver isso, todos exclamaram, pois é sabido que na batalha, sua capacidade de cura é impressionante. Em qualquer santuário, é um monstro muito cobiçado, e a qualidade do despertar dos monstros também é dividida em 7 níveis, de D a SSS. Geralmente, classe A já é considerado um talento excelente. Se for classe S, é um gênio entre os homens, o orgulho dos céus. No futuro, tem 100% de chance de entrar nos 4 grandes santuários de elite, e a classe SS já é como um tesouro nacional. Nem se fala em como é a existência da classe SSS. Por isso, o futuro de Liu Sizi é ilimitado. Neste momento, Liu Sizi caminhava em minha direção. Ela disse com um olhar indiferente, boa sorte daqui a pouco. Ao ver isso, eu senti claramente que a atitude de Liu Sizi mudou. Apenas assenti com a cabeça e caminhei em direção à plataforma de despertar. Quando pressionei minha mão na pedra de despertar, de repente, uma fraca sombra de um palácio pairou sobre minha cabeça. Cara, você não entrou no set errado, né? Todo mundo desperta monstros. E você despertou uma casa. E essa casa ainda é de classe D. Acabou. Acabou. Até o meu cachorro Huang provavelmente é mais forte que ele. Leva ele embora. Leva embora. Neste momento, sons de zombaria ecoavam sem parar aos meus ouvidos. Mas eu tinha uma expressão estranha no rosto. Vi algumas linhas de texto flutuando diante dos meus olhos. Parabéns, hospedeiro, por vincular com sucesso o templo dos 10 ferozes. Complete as 10 provas para despertar os 10 ferozes ancestrais. Primeira prova iniciada. Engula a pedra de despertar em 1 minuto. Se passar do tempo, será considerado falha na missão. O templo será automaticamente desvinculado. Se a missão for bem sucedida, você passará na prova do Tao Ti de classe Super SSS. O hospedeiro poderá se transformar e obter o poder do Tao Ti. Eu olhei para a pedra de despertar do tamanho de uma cabeça humana diante de mim, e caí em silêncio. Neste momento, o diretor Jin Pingao, que estava embaixo do palco, instruiu o diretor de ensino ao seu lado. Não perca mais tempo. Não desperdice o tempo de todos por causa de um inútil. Vá dizer a Luo Fan depois, que a qualificação dele para o vestibular foi revogada, e depois expulse-o. Saia imediatamente do dormitório estudantil. Complete a mensalidade atrasada em 1 mês. Caso contrário, deixe que a lei o puna. O diretor de ensino assentiu e caminhou em minha direção. Em seguida, depois de uma enxurrada de palavras, jogou o aviso de expulsão em mim. Ao mesmo tempo, Liu Sizi também caminhava em minha direção. Luo Fan, eu também tenho algo para te informar. Com todo o respeito, eu despertei um monstro de classe S, e você despertou uma coisa inútil de classe D. Nós não somos mais pessoas do mesmo mundo. Terminamos, disse ela, e se virou para ir embora. Foi neste exato momento, a voz do sistema ressoou novamente em minha mente, e falta 1 minuto. Hospedeiro, complete a prova imediatamente. Caso contrário, o templo dos 10 ferozes será automaticamente desvinculado. Ao ouvir isso, eu peguei a pedra de despertar diante de todos, e enfiei na boca de uma só vez. Ao ver isso, todos ficaram paralisados. Mas neste momento, minha consciência já havia mergulhado completamente no palácio dos 10 ferozes. Era um espaço vazio repleto de mar estrelado. À distância, havia 10 enormes estátuas de pedra envoltas em escuridão. De repente, nos olhos de uma das estátuas, uma luz vermelha sangue brilhou intensamente. No segundo seguinte, uma besta colossal do tamanho de uma estrela, de cor sangue, ergueu-se no meio da galáxia. A besta tinha forma de um corpo de carneiro com rosto humano. Seus olhos ficavam sob as axilas, dentes de tigre e garras humanas. Seu corpo inteiro era delineado com padrões de cor sangue, como chamas ardentes do inferno. Em seguida, a besta soltou um rugido chocante que ecoou pelo universo. Ela abriu a boca e aspirou. Uma cena aterrorizante aconteceu. Todas as estrelas do céu foram puxadas por uma poderosa força de sucção, e correram em direção à besta. Por fim, todas foram engolidas pela boca abissal da besta. Ao ver isso, eu fiquei completamente atordoado. Será que este é o grande feroz Tao Ti de classe Super SSS? Eu realmente despertei uma besta divina tão extraordinária. Neste momento,
Os olhos vermelhos sangue do Tao-Ti se viraram e pousaram em mim. Ele abriu sua boca escancarada, e de repente deu uma mordida em mim. Ao mesmo tempo, uma onda de informação invadiu minha mente. Parabéns, hospedeiro, por completar a primeira prova do Tao-Ti. Obteve o poder do Tao-Ti. O hospedeiro pode se transformar no grande feroz Tao-Ti de classe Super SSS. Talento 1. Em devorar infinitamente. Tudo entre o céu e a terra pode ser comida do Tao-Ti. Ao entrar na boca, transforma-se em energia pura. Talento 2. Em saque infinito. Rouba o talento e habilidade de outros para si. Este talento só pode ser usado uma vez. Aquele que for roubado perde permanentemente esse talento. Talento 3. Tirania do rei destruído. No estado de fúria do Tao-Ti, o poder de ataque aumenta 10 vezes. Atenção, este talento causa grande dano ao corpo físico. Use com cautela. Depois de ler as informações dos talentos, meus olhos se arregalaram. Esses talentos são simplesmente brutais demais. Neste momento, a voz do sistema ressoou novamente em minha mente. Primeira prova do Tao-Ti completada. Agora será lançada a segunda prova. Devore 10.000 monstros de nível bronze, e você completará a segunda prova do Tao-Ti. E foi neste exato momento, o diretor Jin Pingal subiu furioso ao palco. O que vocês estão esperando? Parados aí, vão chamar a polícia logo. Mandem os agentes do departamento militar virem aqui rapidinho. Este rapaz danificou a pedra de despertar. Isso é crime. Ele vai para a cadeia. Foi neste momento, de repente eu abri os olhos, e me levantei do chão. Você finalmente acordou, Luo Fan. Eu vou te dizer, você engoliu a pedra de despertar. Esta pedra de despertar vale 5 milhões. Você me dê. Quando Jin Pingal e eu nos olhamos nos olhos, ele de repente sentiu um calafrio no coração. As palavras que estavam na ponta da língua ficaram presas. No segundo seguinte, uma chama de sangue envolveu meu corpo inteiro. Em seguida, uma aura feroz se espalhou pelo ar. Ao ver isso, todos não puderam deixar de prender a respiração, acompanhado por um rugido que abalava os céus e a terra. Um grande feroz Tao-Ti vermelho sangue de mais de 3 metros de altura apareceu ao meu lado. Com apenas um olhar, todos não puderam deixar de sentir reverência e submissão. Geralmente, após o despertar, os monstros têm dois modos, em forma de besta e forma humana. No campo de batalha, a forma humana é principalmente para combate e matança. A forma de besta é mais responsável por suporte. Neste momento, ao verem isso, todos ficaram chocados e curiosos. Chocados com a aura incrivelmente impressionante do monstro que despertei. E curiosos porque eles nunca viram este tipo de monstro. O nível é completamente desconhecido. Neste momento, o professor da turma ficou surpreso. Ele mesmo é um monstro de classe B. Mas ao meu lado, ele sentiu uma sensação de sufocamento. Isso significa que o nível do meu monstro é definitivamente superior a B, ou até mais alto. Ele rapidamente pediu instruções a Jin Pingal. Diretor, olhe. Ao ouvir isso, Jin Pingal disse indiferentemente. Já que Luo Fan despertou, e ainda por cima um monstro que parece não ser fraco, então não há necessidade de expulsá-lo. Mas a prioridade agora é determinar o nível de Luo Fan, mas a pedra de despertar já foi engolida por mim. Não teve jeito. Jin Pingal teve que ligar para alguns números de telefone de rivais e velhos amigos, emprestar temporariamente as pedras de despertar deles. E neste momento eu, após desativar o modo de transformação, a partir do olhar do diretor, mais ou menos adivinhei seus pensamentos oportunistas. Daqueles olhos brilhantes de Jin Pingal dava para perceber, mas a humilhação pública que ele acabou de me causar não vai ficar assim, já que escolheu me expulsar. Então eu absolutamente não vou mais entrar na Academia de Monstros Estelar de vocês. Se este lugar não me quer, eu tenho outros lugares para ir. Enquanto eu pensava nisso, de repente, um vento forte soprou. No céu, a sombra de um dragão colossal cobriu a terra. Todos no local ficaram extremamente surpresos. Era o dragão alado de chifres ferozes. Um monstro voador de nível mundial, conhecido como piloto as de asas do céu. Quem é essa grande figura? O despertar de um simples estudante ainda atraiu um especialista de nível ouro. Foi neste momento. 3 figuras saltaram abruptamente das costas do dragão alado, e o dragão alado se transformou em um homem de meia idade que os seguiu de perto. Afinal, eles eram os diretores da Academia de Monstros Furacão, Academia de Monstros Zigen, Academia de Monstros Mar Azul e Academia de Monstros Vento Negro. Eles seguravam pedras de despertar nas mãos e caminhavam em direção ao diretor Jin. Velho Jin, desta vez trouxemos a pedra de despertar para você, a maior de todas. Isso é melhor que a sua. Não é? Vocês, velhacos, eu sei muito bem o que vocês estão pensando. Até na Indonésia eu ouvi. Me dê aqui. Jin Pingal pegou as pedras de despertar das mãos dos 4 e colocou na plataforma de despertar. Em seguida, falou comigo de forma extremamente cortês. A pedra de despertar anterior foi engolida por você. Eu não vou levar isso em conta. Agora eu trouxe uma nova para você. Coloque a mão nela. Vamos ver qual é o nível do monstro que você despertou. E, considerando o seu desempenho, o aviso de expulsão anterior também foi retirado. Ao ouvir isso,
Um sorriso zombeteiro e frio surgiu no canto da minha boca. Desculpe, diretor. Já que fui expulso, não vou mais entrar na Academia de Monstros Estelar. O quê? Você não vai mais entrar na Academia de Monstros Estelar? O rosto de Jim Pingal mudou drasticamente. Luo Fan. A nossa Academia de Monstros Estelar é a melhor academia de todo o estado estelar. Aqui você pode receber a melhor educação e recursos. Você definitivamente não deve brincar com o seu futuro. Para isso, eu apenas lancei um olhar frio. Muito bem. Muito bem. Espero que você não se arrependa. Jim Pingal foi para o lado com uma expressão feia no rosto. Huang Qiuxin ainda queria persuadir algo, mas foi diretamente impedido por Jim Pingal. Professor Huang, a nossa Academia de Monstros Estelar ainda não é tão desesperada assim. Nem vamos falar se Luo Fan é realmente classe S. Mesmo que seja. Nós não queremos pessoas arrogantes e de moral corrupta. Não queremos. As palavras que Huang Qiuxin tinha na ponta da língua foram engolidas de volta à força. Ao ouvir isso, os 4 diretores ao lado começaram abertamente a disputar entre si. Rapaz, o seu diretor não te quer, mas nós te queremos. Junte-se à nossa Academia de Monstros Furacão. A nossa academia só tem 2 estudantes de classe S. Os recursos que você receberão definitivamente não serão poucos. Junte-se à nossa Academia de Monstros Zijin. A nossa academia só tem um classe S. Você receberá ainda mais. A nossa Academia de Monstros Mar Azul não tem nenhum classe S. Diretamente toda a academia vai inclinar recursos para você, para que você tire uma boa nota no vestibular. Junte-se à nossa Academia de Monstros Vento Negro. Embora a nossa escola também tenha um classe S, mas a nossa escola é a que tem mais beldades em todo o estado estelar. Você acabou de terminar o namoro. Não foi? Venha para a nossa escola. Garotas bonitas para você escolher à vontade. Ao ver isso, os estudantes ficaram completamente confusos, e o rosto de Jim Pingal ficou ainda mais feio. O que vocês estão disputando? Do que vocês estão com tanta pressa? Deixem ele testar primeiro. Nem sabemos se é classe S. E se for classe D? Neste momento, meu olhar caiu sobre Liu Cizi, que estava embaixo do palco. Nem imagino como a expressão dela vai ficar feia quando o meu nível for revelado daqui a pouco. Neste momento, coloquei diretamente a mão na pedra de despertar. De repente, uma luz ofuscante iluminou todo o campo, mas no segundo seguinte, a pedra de despertar simplesmente se estilhaçou. Ao ver isso, todos ficaram completamente atordoados, pois é sabido que a pedra de despertar pode suportar talentos de monstros de classe DAS. E o aparecimento desta situação só pode significar que o talento que despertei está acima da classe S. Desde a fundação da Academia de Monstros Estelar, só houve um evento de quebra durante o despertar. Há 30 anos. Aquele estudante despertou o monstro Céu Dragão Celeste de classe SS, causando um grande alvoroço em todo o estado estelar. Uma universidade de monstros de elite da capital demoníaca diretamente enviou pessoas para recrutá-lo. Após a formatura, sem precisar de nenhuma avaliação, entrou diretamente no santuário militar, depois se separou do santuário e se tornou independente. Fundou um novo santuário, e se tornou o líder do santuário. O nível daquele santuário é de topo em toda a dinastia Yanxia. Atualmente no departamento militar, já é um rei de guerra com poder imensurável. O nome dele é lembrado por todos no estado estelar. Gu Yumu, líder do Santuário das Asas Celestes, um dos 36 reis de guerra da Grande Xia. E Liu Cizi, ao ver isso, balançou a cabeça repetidamente. De repente, as pernas ficaram moles, e ela caiu de joelhos no chão. Neste momento, o ímpeto dos 4 colégios em disputar pessoas ficou ainda mais intenso. Caramba! É realmente classe SS. Este rapaz, a nossa Academia de Monstros Furacão vai pegar de qualquer jeito. Aqueles 2 classe S nós não queremos mais. Quem quiser, leve. Se vocês não querem, a nossa Mar Azul também não quer. Eu volto e faço todos os estudantes repetirem de ano. Todos os recursos serão inclinados para cultivar apenas o Luo Fan. Vocês 2 velhacos. Como podem ser tão brutais? Embora a nossa Zijin não consiga ser tão dura assim, mas eu vou tirar o dinheiro que guardei para o casamento do meu filho, para comprar recursos para o Luo Fan. A nossa Vento Negro tem muitas mulheres ricas. Desde que o Luo Fan venha, elas podem te dar dinheiro sem fim. Ao ver isso, Jim Pingal, ao lado, estava tão arrependido que quase quebrou os dentes de tanto render. Não fiquem tão felizes. Uma vez que um gênio acima da classe S aparece nos 72 estados e 36 domínios, é preciso reportar primeiro ao Departamento Militar. O Departamento Militar trará a pedra de despertar exclusiva deles para fazer o teste de nível. E eles têm uma probabilidade extremamente alta de não precisarem fazer o vestibular, sendo diretamente recrutados por universidades de elite. Não disputem à toa, para no final ficarem de mãos abanando. Ao ouvir isso, os 4 diretores olharam para Jim Pingal com desdém. E daí, basta que ele carregue o nome da nossa escola para valer a pena. Gênio de classe SS. Luo Fan.
formado pela academia tal e tal. Não é exatamente isso que queremos. Este velho é só porque não consegue ter. Então fica aí com inveja. O cheiro de limão está chegando na cara. A academia estelar de vocês. Não é porque naquela época saiu um Guilherme que conseguiu pressionar as nossas 4 academias por tantos anos. Vocês estão sonhando bonito. Eu já reportei ao departamento militar. O departamento militar vai mandar alguém trazer uma nova pedra de despertar logo. Assim poderemos determinar completamente o nível do Lufan. E se ele for classe SSS? Nessa hora vocês vão vender a escola. Neste momento, Jin Pengal estava morrendo de arrependimento no coração. E do outro lado, Morro Tian, o líder do departamento militar do Estado Estelar, parou a caneta tinteiro com a qual estava escrevendo. O que você disse? A Academia de Monstros Estelar. Saiu um despertador acima da classe S? Os 5 diretores solicitaram a ativação da sala de despertar do departamento militar? Sim, senhor. Esta é a mensagem que veio da Academia de Monstros Estelar. Não há erro. Os diretores das outras 4 academias também estão presentes. E é uma transmissão ao vivo para todo o estado. Ao ouvir isso, Morrutian abriu silenciosamente o celular. Esta pessoa me parece um pouco familiar. Senhor, Lu Fan é exatamente o filho de Lu Xuan e Lin Qingjian. O rosto de Morrutian se surpreendeu. Então era ele. Tragam imediatamente a pedra de despertar. Desta vez eu mesmo vou até a Academia de Monstros Estelar. Neste momento, do lado de fora veio uma risada suave. Morrutian ficou paralisado no lugar. Ele correu apressadamente para fora da casa. Viu que no céu acima da casa, um dragão alado colossal estava batendo as asas. A sombra que cobria o céu e o sol cobriu mais da metade do departamento militar. Nas costas daquele dragão havia 2 figuras eretas. Quando Morrutian viu aquela silhueta, imediatamente ficou chocado. E depois respeitosamente, fez uma reverência para o homem de meia-idade nas costas do dragão alado. Saúdo o rei de guerra Gu. Gu Yumo sorriu levemente. Chefe Mo. Há quanto tempo não nos vemos? Em seguida, ele agarrou o ombro de um jovem ao seu lado, e saltou das costas do dragão alado. Morrutian levantou os olhos, e olhou para o jovem ao lado de Gu Yumo. Há 10 anos nos separamos. E desde então não tive a oportunidade de pedir conselhos ao rei de guerra Gu. Não sei quem é este ao lado do rei de guerra Gu. Gu Yumo disse sorrindo, este é o meu filho. Gu Lin Xiao. No mês passado acabou de participar da cerimônia de despertar. Despertou um monstro de classe SS. E eu vi que ele estava insatisfeito no coração. Com o ânimo baixo. Então o trouxe de volta para ver o lugar onde eu cresci. Ele cresceu na capital imperial desde pequeno. A mãe o mimou demais. Olha tudo de cima para baixo. Também está na hora dele abaixar a cabeça e ver o mundo. Classe SS. E daí? O talento determina o limite inferior. Mas será que pode determinar o limite superior? O filho do meu Gu Yumo. Naturalmente não pode ser medíocre. Ao ouvir isso, Morrutian não pôde deixar de ficar extremamente chocado no coração. É assim que as grandes famílias da capital imperial exigem dos filhos legítimos. 20 anos atrás Gu Yumo e uma das 5 grandes famílias da capital imperial, a filha mais velha do clã Qin, se casaram. E desde então viveram na capital imperial. O clã Qin da capital imperial é uma grande família da dinastia Yanxia. A filha mais velha do clã Qin, Qin Anlan, tem 2 irmãos mais novos, que são generais do departamento militar. Um irmão mais velho que é rei de guerra do departamento militar. O clã Qin com um clã de 2 generais e um rei. Agora mais Gu Yumo. Isso faz 2 generais e 2 reis. O velho senhor Qin está ainda mais entre os 9 grandes reis celestiais da grande Xia. Isso é uma origem de pilar que sustenta o céu. De fato, que este tipo de família tem exigências mais altas para Gu Lin Xiao. Também é normal. Neste momento Gu Yumo perguntou, sim. Hu Tian. Você acabou de dizer. A Academia de Monstros Estelar. Saiu outro gênio que despertou um monstro de classe SS? Sim. Mas ele já não é mais estudante da Academia de Monstros Estelar. Deixa, rei de guerra Gu. Se tiver interesse em ir comigo dar uma olhada, nós vamos conversando pelo caminho. Gu Yumo assentiu. Então vamos no meu dragão alado de chifres divinos. No caminho capturei nas ruínas. Mal dá para servir de transporte. Ao ouvir isso, no coração de Morrutian novamente se levantaram ondas gigantescas. Pois é sabido. Este dragão alado de chifres divinos é um monstro classificado como S. Nas matanças de monstros. A força deste indivíduo está no nível de Jade Azul. A força é equivalente à dele. Colocado no departamento militar. Isso é um comandante. Mas diante de Gu Yumo, na verdade é apenas um meio de transporte. Do outro lado, devido ao tempo, a cerimônia de despertar restante será realizada à tarde. E Liu Sizi, ao ver o meu desempenho, muito insatisfeita, então veio até mim e disse, Lu Fan, eu pensei bem. Na verdade, de manhã nós 2 estávamos um pouco impulsivos. Se você puder me pedir desculpas, eu posso te perdoar e continuar o nosso relacionamento. Ao ouvir isso, achei muito sem graça. Não dei atenção. E continuei comendo sozinho.
Liu Zizi. Ao ver que eu demorei muito para responder, gritou em voz alta: Luo Fan, eu estou falando com você. Você não ouve? Ela disse com mau tom. Por que não me responde? Neste momento, Liu Zizi sentiu algo muito inacreditável, pois é sabido que normalmente assim que ela abria a boca, eu já sabia se ela estava com sede ou com fome, e então imediatamente satisfaria todas as suas necessidades. Hoje como é que parece que virou outra pessoa? Não quero te responder. Precisa de motivo? Respondi com desdém. Liu Zizi, ao ouvir isso, teve a vontade de virar e ir embora, mas ao lembrar do meu talento excelente, ela não teve coragem de desistir assim. Luo Fan, você está me culpando por ter terminado com você antes? Ficar de mau humor é para chamar a minha atenção? Um homem precisa ser tão mesquinho assim? Eu acabei de dizer. Desde que você esteja disposto a se desculpar comigo, eu volto com você. Por que eu deveria me desculpar com você? Eu cometi algum erro? Dito isso, peguei a bandeja de comida e preparei-me para ir embora. Ao ver isso, Liu Zizi gritou em minha direção: pare aí. Luo Fan, você realmente não quer voltar comigo? Esta é a única chance da sua vida de me ter. Se você desistir, você vai me perder completamente. Ao ouvir isso, meus passos pararam levemente, e disse indiferentemente: você acha que é uma criada debaixo do telhado? Todo mundo gosta de você. Mas mesmo que você seja uma criada debaixo do telhado, também é uma criada debaixo do telhado que está manchada com coisas ruins. Eu acho nojento. Dito isso, fui embora sem olhar para trás. Ao ouvir isso, Liu Zizi desmaiou de raiva no local. De repente chegou a cerimônia de despertar da tarde. Ao lado da plataforma de despertar estava colocada uma poltrona muito confortável, e eu estava deitado naquela poltrona. Os 4 diretores estavam como assistentes me servindo ao lado. Um abanava com leque, um servia chá, um massageava os ombros, e outro massageava as pernas. Eu estava despreocupado como um ancestral. Jin Pingao, ao ver esta cena, quase quebrou os dentes de tanto render. Diretor, nós realmente não vamos mais tentar convencer o Luo Fan? O professor da turma, Huang Qiuxin, se aproximou e perguntou: tentar o quê? Você não tem noção? Olhe para aquela postura dele. Você acha que ele vai nos dar atenção? A culpa é sua por não ter percebido o talento do Luo Fan mais cedo. A sua avaliação de desempenho deste ano está toda cortada. Dito isso, Jin Pingao foi embora furioso sacudindo as mangas. Ao ouvir isso, Huang Qiuxin ficou paralisado no lugar. Foi neste momento, de repente, no céu soprou um vento forte, uma sombra que cobria o céu e o sol. Cobriu o céu acima da Academia de Monstros Estelar. Todos não puderam deixar de levantar a cabeça. É o dragão alado de chifres divinos de classe S. O rosto do diretor da Academia de Monstros Furacão mudou drasticamente. Foi neste momento. 3 figuras desceram do céu das costas do dragão alado de chifres divinos. Quando todos viram o rosto da pessoa à frente, imediatamente deram um suspiro de surpresa. É Gu Yumo, o rei de guerra Gu. E o olhar de Gu Yumo pousou em mim, e começou a me examinar de cima a baixo. Ouvi dizer que você se desligou da Academia de Monstros Estelar? Este ato é um pouco imprudente. Jovem, não brinque com o seu futuro. O horizonte deveria ser mais amplo. Eu mais ou menos entendi o seu caso. Ambos os lados têm culpa. Vocês se desculpam mutuamente. E este assunto está encerrado. Você volta a estudar na Estelar. Quando passar na universidade, depois de se formar pode vir para o meu santuário das asas celestes. Ao ouvir isso, eu nem pensei. E falei diretamente: é impossível eu voltar a estudar. Eu recuso voltar a estudar. Ao cair a fala, todos os presentes ficaram paralisados. Gu Yumo também olhou para mim com uma expressão de incrédulo. Desde que ele se tornou rei de guerra da dinastia Yanxia, nesta última década, o que ele diz é lei. Ainda não havia ninguém que ousasse recusá-lo. Luo Fan, você sabe o que está dizendo? Eu posso considerar que você agiu por impulso momentâneo. Agora eu te dou mais uma chance. Ao ouvir isso, eu disse novamente: não precisa. Rei de guerra Gu, é impossível eu voltar para a Academia de Monstros Estelar. Neste momento, o rosto de Gu Yumo finalmente ficou feio, e os diretores das academias de monstros ao lado também pareceram perder o interesse. Eu pensei bem, o gênio de classe SS é excelente demais. A nossa Academia de Monstros Furacão não é digna. A nossa Zijin também acha que o nosso nível é um pouco baixo. A Mar Azul também não quer mais. A Vento Negro tem uma tendência de se tornar escola feminina. Não vai mais recrutar estudantes do sexo masculino. Neste momento, eu me tornei como um ouro envenenado. Embora seja muito atraente, mas ninguém ousa tocar, e isso foi apenas por uma frase do rei de guerra da dinastia Yanxia. É assim que o poder é aterrorizante. Mesmo que você tenha talento, ninguém ousa querer. E ao ver isso, a minha expressão não mudou, e caminhei diretamente em direção àquela pedra de despertar que o departamento militar trouxe. Foi neste momento. Luo Fan já havia chegado à frente da pedra de despertar do departamento militar.
Enquanto eu colocava a mão na pedra de despertar, uma luz brilhante cobriu todo o campo. E eu também me transformei involuntariamente em Tao-Ti. E soltei um rugido que abalava os céus. Instantaneamente, uma aura violenta, antiga e sanguinária encheu todo o campo. Todos imediatamente foram pressionados até não conseguirem respirar. Neste momento, a minha figura de 3 metros de altura parecia uma divindade de sangue. Ao ver isso, Gu Yumo mostrou uma expressão de pavor. Ele sentiu claramente que a aura que o meu despertar revelou era incontavelmente mais poderosa do que quando ele despertou o Céu Dragão Celeste. Até mesmo o seu Céu Dragão Celeste foi suprimido pelo monstro que eu despertei. E este tipo de aura dominadora, que faz todos os monstros quererem se submeter de coração. Só há uma possibilidade, que é o monstro que este jovem despertou não é classe SS, mas sim a lendária classe SSS. Este é um talento de topo que não passa de 2 mãos. Uma vez despertada a classe SSS, é possível entrar incondicionalmente nos 4 grandes santuários da dinastia Yanxia. E comparado com os 4 grandes santuários da dinastia Yanxia, o seu santuário das asas celestes conta como que, como guardião da dinastia Yanxia. Os 4 grandes santuários são independentes do departamento militar, obedecem diretamente ao líder supremo da dinastia Yanxia. Mesmo os 9 grandes reis celestiais, eles podem não dar a mínima. Neste momento Gu Yumo ficou chocado novamente. Ele realmente subestimou. E neste momento, todos os estudantes não puderam deixar de ajoelhar no chão, como se estivessem se curvando para aquela figura no palco elevado. Este é o Tao-Ti, a supressão de nível de uma besta divina de sangue puro ancestral. Neste momento Liu Zizi estava agachada e olhava com os dentes cerrados para aquela figura no palco elevado. Ela suportava a dor e se recusava a ajoelhar. Além dela, também os 4 diretores das academias de monstros. Todos estavam cerrando os dentes e suportando, embora eles confiassem na sua forte força, para reprimir aquele desejo de ajoelhar. Mas o corpo ainda tremia sem parar. Nos olhos que olhavam para a figura vermelha sangue, havia um espanto intenso. Neste momento, o rosto de Liu Zizi estava extremamente dolorido, como se ela não se ajoelhasse, fosse ser esmagada viva. Finalmente ela também não conseguiu se controlar, e caiu de joelhos no chão com um baque, ajoelhando-se para aquele cachorro lambedor que ela desprezava. E neste momento eu podia sentir claramente que dentro da pedra de despertar havia uma força ainda sondando para as profundezas do meu corpo. Uma vez que tocasse o núcleo, o meu nível de classe Super SSS poderia ser exposto. Isso definitivamente não é algo bom. Uma vez que alguém soubesse que saiu um gênio de classe Super SSS na dinastia Yanxia, não só monstros selvagens, mas até mesmo outros países poderiam me atacar. E eu, num piscar de olhos, me tornaria o olho da agulha e o espinho na carne deste mundo. Então o poder de devoração do Tao-Ti espontaneamente engoliu completamente o restante da força da pedra de despertar. O Tao-Ti está me protegendo. Ao mesmo tempo, do outro lado da parede, um macaco gigante de pelos dourados caiu de repente no chão. Na sua cabeça cresciam 6 olhos vermelhos sangue. Este é um monstro de 3º estágio de ouro e jade. É um verdadeiro rei dos monstros. Macaco de 6 olhos. E neste momento, um homem saiu de dentro do corpo do monstro. Ele carregava uma lança prateada no ombro, e na outra mão olhava a transmissão ao vivo. Neste momento ele discou um telefone, e disse indiferentemente: e avise, mande o departamento de reciclagem do santuário vir recolher o corpo do macaco de 6 olhos. No futuro não me mandem qualquer gato ou cachorro para eu lidar. Muito fraco. Matar não tem graça. Manda o falcão vir. O meu tempo é precioso. Sim, vice-líder. Você não volta para o santuário? Voltar para quê? Não tem graça. Ouvi dizer que apareceu um gênio de classe SSS no estado estelar. Vou brincar com aquele gênio. Este é o meu semelhante. Afinal, gênios são sempre solitários. Dito isso, o homem de armadura prateada deu uma grande gargalhada e desligou o telefone. Em seguida, deu um passo e voou para o céu, e desapareceu no horizonte. E esta pessoa é exatamente um dos 4 grandes santuários da dinastia Yanxia, o vice-líder do Santuário Celestial Vermelho. Também é o vice-líder mais jovem da dinastia Yanxia, despertador de monstro de classe SSS, dragão prateado das 9 alturas. Ye-chan. Do outro lado, a Academia Estelar. Gu Yumo falou calmamente. Já chega, Lu Fan. É hora de recolher a sua aura. Você quer que todos fiquem ajoelhados para você por quanto tempo? Ao ouvir isso, eu recolhi a mão sem expressão, e me transformei da forma de monstro de volta à forma humana. Lu Fan, eu estou curioso. Que monstro é este que você despertou? Parece que eu nunca vi este tipo de monstro no catálogo de monstros. Gu Yumo perguntou com dúvida. Eu falei calmamente. Tao-Ti. Tao-Ti. É. Você poderia nos apresentar esta besta? Este é um monstro que nunca apareceu na história humana. Tem um valor de pesquisa muito grande. E eu apenas estreitei os olhos, sem falar nada. Porque apresentar um monstro é uma atitude extremamente indelicada.
Isso equivale a expor suas próprias características, pontos fortes e fracos ao público. Gu Yuma exigiu publicamente que Lu Fan apresentasse seu monstro. Pode-se dizer que a intenção era bastante evidente. E foi nesse momento. Uma voz poderosa ecoou pelos céus. Se quer tanto que os outros apresentem, que tal trazer o seu Tianyu Kanglong para apresentar primeiro? Em seguida, uma figura desceu do céu, aterrissando no chão. Ao ver isso, todos ficaram em alvoroço. É o vice-líder do Tianxi Seng Tuan, um dos 4 grandes santos grupos. Ye Chan. Incrível. Essa figura importante também veio por causa do Lu Fan, embora o cargo militar de Ye Chan fosse apenas um general de cidade. Seu poder não era inferior ao de qualquer rei guerreiro de Anxia. E além disso, ele ocupava a posição de vice-líder do santo grupo. Nenhum rei guerreiro ousava subestimá-lo. Portanto, ele podia se dar ao luxo de não dar importância a Gu Yumo, um rei guerreiro apoiado pela família Qin das 5 famílias da capital imperial. Mas naquele momento, Gu Yumo disse a Ye Chan com um leve sorriso: ouvi dizer que o santo grupo lhe designou uma missão. Agora você está negligenciando suas funções e aparecendo em Xingai Zhou. Não tem medo de que o líder Ning Seng o puna? Para ele, Ye Chan era apenas um jovem. No entanto, Ye Chan conseguiu igualar em 10 anos o esforço de 30 anos de Gu Yumo. Então Gu Yumo sempre teve antipatia por Ye Chan. E Ye Chan também. Ele sempre achou Gu Yumo uma pessoa pretensiosa e hipócrita, o genro que se casou na família Qin. Então Ye Chan disse: não se preocupe, rei guerreiro. Já completei a missão do santo grupo há muito tempo. Não era apenas um Jinyu de 3º grau. O Liu Mu Jingang morreu com um golpe de lança. Fraco demais. Lembro que o nível desse Liu Mu Jingang é semelhante ao do rei guerreiro Gu. Ah, me desculpe. Não estou falando do rei guerreiro Gu. Por favor, não leve a mal. O rosto de Gu Yumo instantaneamente esfriou. Não precisa se desculpar. Jinyu de 3º grau foi no ano passado. O santo grupo está bem ocupado. Não está? O que você veio fazer aqui afinal? Nada de especial, é apenas atração entre gênios. Uma sintonia. Eu, Ye Chan, gosto de fazer amizade com gênios. O que mais detesto é esse tipo de imbecil que se faz passar por gênio. Nesse momento, o rosto de Gu Yumo ficou ainda mais feio. Esse sujeito claramente estava insultando indiretamente. De repente, Ye Chan se moveu, aparecendo ao meu lado. Com familiaridade, colocou o braço em volta do meu ombro. Irmão, você cheira bem. Não é isso. Você tem uma aura muito boa. Vamos ser amigos? Meu nome é Ye Chan. Sou 10 anos mais velho que você. Se não se importa, pode me chamar de Irmão Chan. Ao ver isso, eu cocei a cabeça, um pouco sem graça. Irmão Chan, tudo bem. Nesse momento, Ye Chan coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Na verdade, eu não sou muito bom com palavras. De qualquer forma, que tal você vir para o nosso Tianxi Seng Tuan? Estou precisando de um amigo. Daqui a alguns anos, quando você estiver mais forte, você poderá treinar comigo todos os dias. Agora, no santo grupo, ninguém consegue me vencer. E o líder do santo grupo é forte demais. Não quero ser massacrado por ele. Irmão, acredito muito em você. Em apenas 10 anos, você certamente vai superar aquele genro que se casou na família. Ye Chan apontou para Gu Yumo com o polegar virado para baixo, enquanto falava. Ao ouvir isso, Gu Yumo tremia de raiva. O título de genro que se casou na família era quase um tabu para ele. Gu Yumo vinha de uma família humilde. Por isso escolheu se casar na família Qin da capital imperial. E foi graças ao apoio da família Qin que ele conseguiu se tornar um rei guerreiro de Anxia tão rapidamente. Nesse momento, Gu Yumo disse furioso: Ye Chan, eu sou o seu superior. As patentes militares são rigorosas. Sou um rei guerreiro de Daxia. Você insultou um rei guerreiro. Posso prendê-lo pessoalmente e suspendê-lo para investigação. No entanto, Ye Chan parecia não se importar. Então ele girou sua lança de prata, apontando-a para o meio da testa de Gu Yumo. Vamos. Agora mesmo. Peço que me prenda. E já que estamos nisso, desafio você para uma batalha de substituição de posto. Você tem coragem de aceitar? O rosto de Gu Yumo ficou extremamente feio. Ele desejava matar Ye Chan naquele momento. Mas ao ver o brilho gelado da ponta da lança, acabou desistindo. HMPH. Fraco. Eu adoro essa sua expressão de que me odeia, mas não pode fazer nada contra mim. Nesse momento, Gu Lingxiao, ao ver seu pai ser humilhado dessa forma, não aguentou mais. Vice-líder Ye, qual é o sentido de humilhar meu pai? Meu pai, por considerá-lo um jovem, não se rebaixa ao seu nível. Não se aproveite da situação. Ye Chan lançou-lhe um olhar frio. Quando os adultos estão conversando, onde é que uma criança como você tem direito de falar? Cale a boca. Gu Lingxiao imediatamente sentiu como se estivesse caindo num poço de gelo. Ele tremeu. Assustado. Calou-se. HMPH. O quê? Está com medo?
Quando vocês estavam oprimindo Luo Fan, eu não vi medo nenhum em vocês. Ye Chan olhou para todos ao redor. Assisti à transmissão ao vivo inteira. Vocês todos me dão nojo. Desde quando as grandes figuras da minha Yanxia se tornaram uns puxa-sacos e oportunistas, vocês se importam tanto com a chamada influência de Gu Yumo? Meus 4 grandes santos grupos lutam além das muralhas. Com muito esforço. E é assim que nos recompensam. É por causa de pessoas como vocês, que Yanxia se tornou assim. Vou dizer uma coisa. Eu tenho grande fé em Luo Fan. Quando os pais dele se juntaram ao Tianxi Seng Tuan, fui eu quem os avaliou pessoalmente. Luo Xuan era uma pessoa de grande visão. Acredito que o filho dele também não será pior. Se vocês não o querem, meu Tianxi Seng Tuan o quer. Eu, Ye Chan, declaro hoje mesmo. A partir de agora, Luo Fan é meu irmão de consideração. Quem o intimidar, que enfrente o poder da minha lança dragão de prata. Então Ye Chan sacudiu a mão. Sua lança de prata subiu aos céus como um raio de luz. E então fincou-se firmemente na terra. O brilho da lança fluía e a aura de matar se espalhava. Todos que haviam sentiam um frio na espinha. Instantaneamente, o silêncio tomou conta. Todos encolheram a cabeça. Ninguém ousava dizer uma palavra. Naquele momento, Gu Yumo olhava para Ye Chan com um olhar extremamente frio. Era a primeira vez que ele era tão humilhado em público. Mas se realmente fosse lutar contra Ye Chan, ele não tinha confiança. A chamada batalha de substituição de posto significa que alguém de posição inferior desafia alguém de posição superior. Gu Yumo tinha o direito de recusar. Se a aceitasse e perdesse, perderia sua posição como rei guerreiro de Daxia. Ele não tinha confiança absoluta para derrotar o vice-líder mais jovem de Daxia. Então ele recuou. E foi nesse momento. Várias figuras apareceram de repente no céu de Xingai Zhou. Todos ao verem isso ficaram novamente em alvoroço. Pois essas 4 pessoas eram figuras conhecidas de Yanxia. Os reitores das 4 melhores universidades de Yanxia. Elas são a Universidade de Monstros e Feras Fada, a Universidade de Monstros e Feras Modu, a Universidade de Monstros e Feras de Gu, e a Universidade de Monstros e Feras Zinhai. E por minha causa, hoje os 4 vieram juntos. Isso era extremamente raro em toda a história de Yanxia. Mesmo o lendário Gu Yumo não teve esse privilégio. Isso mostrava que o valor que eu havia demonstrado já superava em muito a imaginação. Sou o reitor da Universidade de Monstros e Feras Modu, aluno Luo Fan. Convidamos você sinceramente para se juntar a nós. Se você vier para a nossa Universidade de Monstros e Feras Modu, sangue essencial de monstros, armas de guerra, jade de monstro. Se você pedir, nós o atenderemos. Vá para lá. Quer dizer que a nossa Universidade de Monstros e Feras Fada não tem essas coisas? Aluno Luo Fan, venha para a nossa Universidade Fada. Posso garantir-lhe, lhe darei uma arma de guerra feita da carapaça de um monstro de nível diamante. E também sangue essencial de monstro de nível diamante. Lao Den, seu espertalhão, está inflacionando os preços? Venha para a nossa Universidade de Monstros e Feras Zinhai. Daremos diretamente a você o corpo de um monstro de nível diamante, com todos os acessórios completos. Além disso, fornecemos poção de fonte de energia alimentar. Venha para a nossa Universidade de Monstros e Feras de Gu. Embora não tenhamos tantas coisas quanto eles, recentemente, adquirimos o corpo de um monstro de nível Shiyu, e fabricamos jade de monstro. Há uma habilidade que acho que combina com você. Se você quiser, podemos lhe dar essa habilidade. Naquele momento, os reitores das 4 maiores universidades de Yanxia discutiam acaloradamente por mim. Todos os presentes observavam boquiabertos. Nem mesmo nível diamante. Quanto mais nível Shiyu. Era algo inimaginável para eles. Mas se eu apenas concordasse, poderia obter tudo isso. Realmente, a comparação é frustrante. Na era dos monstros, todos os recursos humanos vêm quase que inteiramente dos monstros. Os monstros são tesouros completos. O sangue essencial pode purificar o corpo. Os corpos e carapaças podem ser usados para criar poderosas armas de guerra. Por exemplo, a lança dragão de prata de Ye Chan foi feita pelo próprio líder do Tianxi Seng Tuan. Ao caçar um monstro de nível Eiyu e usar sua carapaça, os ossos dos monstros podem ser transformados em jade de monstro. O jade de monstro contém uma habilidade que o monstro tinha em vida. Os núcleos dos monstros contêm grande quantidade de energia. Podem ser usados para fazer pedras de despertar. Também podem produzir pedras de energia. E os humanos, ao lutarem contra monstros, utilizam esses recursos para se fortalecerem gradualmente. Portanto, esses são recursos indispensáveis para o crescimento de um jovem talento humano. Todos estavam com os olhos vermelhos de inveja. Liu Sizi estava com o rosto tão distorcido pela inveja que quase se contorcia. O senhor é o reitor da Universidade de Monstros e Feras Modu, não é? Meu nome é Liu Sizi. Despertei um monstro de nível S. O King Yu Ling Lu. O rei guerreiro Gu já me prometeu que entrarei no Tianil Seng Tuan. O que o senhor acha de mim? Ao ouvir isso, o reitor da Universidade de Monstros e Feras Modu se virou, olhou para Liu Sizi. Nada mal.
Já que tem a recomendação do rei guerreiro Gu, venha se apresentar no início das aulas. Sem dar mais atenção a Liu Sisi, virou-se e voltou a discutir por mim. Ao ver isso, Liu Sisi ficou paralisada no local. Naquele momento, ela finalmente entendeu o que significa tratamento diferenciado. Agora ela entendeu que realmente não era do mesmo mundo que eu. E então Ye Chan gritou de repente: seu bando de oportunistas! Eu lhes digo, Luo Fan não vai se juntar a nenhuma das suas universidades de monstros. Ao ouvir isso, os 4 se apressaram. Só as 4 universidades podem fornecer uma plataforma de desenvolvimento para o aluno Luo Fan, além de nós. Qual universidade é digna do aluno Luo Fan? Não concordamos. Ye Chan apenas riu friamente. Parem de discutir, concordando ou não. Vocês terão que aceitar. E tem uma coisa que vocês disseram com a qual eu não concordo. Será que não há mesmo nenhuma universidade que esteja à altura das 4? Ao dizer isso, o rosto de todos mudou. Até mesmo Gu Yumo mostrou uma expressão de extremo espanto. Os 4 reitores exclamaram surpresos. Você quer mandar o Luo Fan para aquela universidade inferno? Os 4 reitores franziram a testa. Com expressões de horror, os outros estavam confusos, sem saber por que os 4 mostravam tal reação. E Ye Chan sorriu levemente. Sim, é isso que pretendo. Mandar o Luo Fan para aquela universidade. Só aquela universidade pode extrair o verdadeiro talento dele. E não essas suas torres de marfim. Há muitas universidades de monstros em Yanxia. As 4 famosas lideram. Mas além das 4 famosas, ainda há uma universidade de ponta. Só que essa universidade geralmente não está na consideração dos estudantes. E nem é fácil entrar. Essa universidade tem o nome de Yanxia. É chamada de berço de grandes figuras. Produziu inúmeros talentos. O nome dessa universidade é Universidade de Yanxia. Só que a Universidade de Yanxia, mais do que uma universidade, pode ser considerada, na sua essência, um batalhão de recrutas. E um daqueles, com grande concentração de talentos, e extremamente cruel, e com uma taxa de mortalidade altíssima. Sim, na Universidade de Yanxia as pessoas morrem, e a taxa de mortalidade é consideravelmente alta. É fruto da cooperação entre os 4 maiores santos grupos de Yanxia e o departamento militar. O critério de admissão é notoriamente rigoroso. Cada edição admite apenas 100 pessoas. A escola toda tem apenas 300 alunos nos 3 anos. No entanto, o corpo docente conta com 9 reis celestiais, 36 reis guerreiros, 72 generais de cidade, e 108 generais de guerra, totalizando 225. Sim, os 9 reis celestiais do departamento militar, 36 reis guerreiros, 72 generais de cidade, e 108 generais de guerra, podem ser professores desta escola. O mais importante é que a taxa de mortalidade desta escola é absurdamente alta. Cada edição entra com 100 pessoas, e se formar, provavelmente restam apenas 70% de mortalidade. Mas essas 30 pessoas, se nada de inesperado acontecer no futuro, têm 99% de chance de se tornarem grandes figuras no departamento militar. O 1% restante é se você não quiser mais ir. O processo de admissão da universidade é extremamente rigoroso. O primeiro critério é ir abaixo de nível S. Nem pensar. Isso já elimina 99% dos estudantes atuais. Os restantes passam por uma avaliação. Os 100 primeiros são admitidos. E não importa o quão talentoso você seja, todos os alunos da Universidade de Yanxia são tratados de forma igual. Se quer recursos, tem que lutar por eles com sua própria força. Isso leva alguns alunos de famílias tradicionais a não considerar essa escola. Como o Gu Yumo, embora ele tivesse qualificações para entrar na Universidade de Yanxia. Como a Universidade de Monstros e Feras Modu lhe ofereceu condições excelentes, ele escolheu a Universidade de Monstros e Feras Modu. Mas os alunos que se formam nesta escola são, sem exceção, os melhores entre os melhores. E Ye Chan, há 7 anos, foi o primeiro colocado da sua edição na Universidade de Yanxia. Luo Fan, você aceitaria se juntar à Universidade de Yanxia? Eu já te avisei antes. Mesmo que você seja um gênio de nível SSS, você ainda precisa passar oficialmente pela avaliação para ingressar na Universidade Yanxia. E não vamos te prometer nenhum recurso além das recompensas da avaliação. Tudo o que você precisar, terá que conquistar por conta própria. Mas posso te garantir uma coisa. Desde que você consiga se formar na Universidade Yanxia, você certamente se tornará uma figura de destaque no alto comando militar. Se você conseguir me derrotar, você será o futuro líder da Legião Tianxi, no topo do mundo Yanxia. Nesse momento, ninguém mais poderá oprimir você com poder ou posição familiar. Ninguém poderá te forçar a fazer o que não quer. Você será uma família por si só. Uma linhagem centenária em uma única pessoa, capaz de governar sozinho as 72 províncias e 36 territórios. As palavras de Ye Chan ecoaram como trovões nos corações de todos. O topo do mundo Yanxia, o líder da Legião Tianxi. Que conquista grandiosa é essa? É uma conquista que pode ser registrada nos livros de história.
gravada na história da humanidade. Para esses estudantes, isso é algo tão distante quanto um dragão celestial. Como Lu Fan poderia merecer tal avaliação? Comandante Ye. Entrar na Universidade Yanxia significa que posso matar monstros? Lu Fan levantou a mão de repente e perguntou. Claro que pode. Lu Fan, você sabe, por que a taxa de mortalidade na Universidade Yanxia é tão alta? É porque os estudantes da Universidade Yanxia precisam ir às ruínas, caçar monstros e ganhar experiência de combate real. Lu Fan, você gosta de matar monstros? Mais ou menos. Lu Fan coçou a cabeça. Na verdade, ele só estava pensando na segunda prova de Tao Ti e devorar 10.000 bestas. Devorar 10.000 monstros de nível bronze. Desde que você tenha capacidade, haverá monstros infinitos para matar. Outras universidades são como torres de marfim. Mas na Universidade Yanxia, você pode matar o quanto quiser. Eu não me enganei sobre você. Lu Fan, você nasceu para ser um guerreiro. Perfeito para a Universidade Yanxia. Ye Chan riu alto. Se no início ele veio por causa do talento de Lu Fan e da relação com Lu Xuan, agora, ele já estava interessado em Lu Fan como pessoa. Ele sabia muito bem o que Lu Fan havia passado nos últimos 3 anos, mas isso não importa. O que importa é reconhecer o erro e corrigi-lo. Quem nunca errou? Desde que tenha despertado. Está tudo bem. Então, aceito ingressar na Universidade Yanxia. Lu Fan sorriu amplamente. Ele também tinha seus próprios motivos. Ele havia despertado o templo das 10 bestas ferozes. E as 10 bestas ferozes da antiguidade não são fáceis de lidar. Sua vida estava destinada a ser passada em meio a batalhas e mortes. Embora a Universidade Yanxia seja cruel, ela é a que melhor se adapta a ele. Ele com certeza melhoraria sua força rapidamente. Já que nasceu de novo, não aceitaria mais ser oprimido por ninguém. Ele queria chegar ao topo desta era. Os olhos de Lu Fan brilhavam com determinação. Ye Chan observou e ficou muito satisfeito. Este é meu símbolo pessoal. Daqui a 1 mês, a Universidade Yanxia realizará a avaliação. Traga este símbolo e participe. Ye Chan entregou uma placa dourada a Lu Fan. E mais uma coisa, embora a Universidade Yanxia trate todos os alunos igualmente, você é alguém que eu, Ye Chan, escolhi. O regulamento da universidade também não diz que não posso te dar coisas. Então, Ye Chan virou a mão. Este é o sangue puro de um monstro de nível ouro. O lobo vampiro sangrento. Fica como presente de boas-vindas. Ele entregou o sangue nas mãos de Lu Fan. Além disso, tenho outra coisa. Anteriormente, fora das muralhas, cacei um macaco de 6 olhos. Quando ele for dissecado, mandarei pegar um de seus ossos para forjar uma arma. Depois, te enviarei. Que tipo de arma você gosta? Lu Fan pensou por um momento. Ele lembrou da habilidade de Tao Ti, o talento inato. Lança. Gosto de lanças. Ele respondeu. Lança. Ye Chan se surpreendeu. Você tem bom gosto mesmo. Mas falando em lanças, conheço uma mais adequada para você. Fique tranquilo. Antes da avaliação, ela chegará. Ye Chan deu um tapinha no ombro de Lu Fan. Quanto mais olho para você, mais gosto. Vá em frente. Faça o que quiser. Comigo. Ye Chan. Por perto. Ninguém vai oprimir você com idade ou posição. Ye Chan lançou um olhar de soslaio para Gu Yumo, deixando claro o que queria dizer. Já que Lu Fan tomou sua decisão, então vou indo. Gu Yumo, com o rosto sombrio, não queria ficar ali nem mais 1 minuto. Ele temia perder o controle e acabar lutando com Ye Chan ali mesmo. Ele levou Gu Linxiao e subiu no pterossauro de chifre. Liu Sizi. Este é o símbolo de membro provisório da minha legião Tianyu. Pegue. Ele jogou o símbolo para Liu Sizi. Então, o pterossauro de chifre soltou um rugido e desapareceu no horizonte. Liu Sizi olhou para o símbolo em sua mão, com os caracteres Tianyu, mas a empolgação que deveria sentir havia desaparecido. Ela não conseguia se sentir feliz. Lu Fan entrou para a Universidade Yanxia e para a Legião Tianxi, enquanto ela era apenas da Universidade de Monstros de Modu e da Legião Tianyu. Em todos os aspectos, ela estava muito abaixo de Lu Fan, comparada à Legião Tianxi. O que era a Legião Tianyu? Gu Yumo não aguentou mais. Que engraçado! Ye Chan riu abertamente, sem se importar com o local. Lu Fan, viu? Esse cara é o típico covarde que só intimida os fracos. No futuro, se encontrar alguém assim, seja mais duro. Encare a vida e a morte com leveza. E não hesite em lutar. Por que ter medo? Estou aqui. Se alguém te irritar, você pode enfrentá-lo. Ele disse, com os olhos semicerrados, olhando para todos abaixo. Eu não me intrometo nas disputas entre os mais jovens. Mas se alguém, por ser mais velho ou ter treinado por mais tempo, tentar oprimir os mais novos, não espere que eu seja gentil. Com isso, os olhos de Ye Chan brilharam com uma intenção assassina tão densa, que parecia quase sólida. Todos que encontraram aquele olhar, sentiram um arrepio no coração. Até os reitores das 4 principais universidades de Yanxia mudaram de expressão.
A força de Ye Chan estava cada vez mais aterrorizante. Com o tempo, ele certamente ocuparia um lugar entre os reis de Yanxia. Ye Chan deu um tapinha no ombro de Luo Fan. Pronto. Minha vinda aqui foi apenas para te apoiar. Gu Yumo foi embora. Então eu também vou. Espero te ver na avaliação daqui a um mês. Ele disse, e desapareceu no horizonte como um raio prateado. Ye Chan era realmente uma pessoa livre, chegando e partindo com pressa. Que pena. Se não fosse por Ye Chan. Os reitores olharam para Luo Fan com pesar. Seria tão bom se esse gênio pudesse estar em sua própria universidade. Balançando a cabeça com resignação. Eles se foram um a um. Bem, velho Jin. Dessa vez não precisamos mais brigar. Todos saímos perdendo. O reitor da Academia de Monstros de Xingai deu um tapinha no ombro de Jin Pingao. Quem está do lado de vocês? Vocês não ganharam nada. Mas eu perdi tudo. Jin Pingao estava prestes a chorar. Ele não só perdeu um gênio de alto nível, mas também o ofendeu. Se Luo Fan se tornasse poderoso no futuro, nem precisaria agir pessoalmente. Haveria inúmeras pessoas querendo ganhar seu favor que iriam atrás da Academia de Monstros de Xingai. Acabou. Tudo acabou. Por um erro de julgamento. Ele cometeu um grande erro. Se pudesse voltar no tempo, Jin Pingao nunca agiria daquela forma. Ele ficaria firmemente ao lado de Luo Fan, tratando-o como um ancestral, mais querido que seu próprio pai. Luo Fan. Liu Zizi abriu a boca com amargura. Ela já podia prever. De agora em diante, ela e Luo Fan não pertenceriam mais ao mesmo mundo. Arrependimento. Um arrependimento profundo a dominou. Vez após vez, ele lhe dava esperança, para depois desferir golpes desesperadores. Luo Fan era apenas um inútil que não conseguia despertar, mas o destino parecia ter pregado uma peça nele. Luo Fan não só despertou, como despertou um monstro muito poderoso. Mesmo assim, ela achava que o monstro de Luo Fan era do mesmo nível que o dela. Mas a realidade a atingiu novamente. O monstro de Luo Fan destruiu a pedra de despertar. Era de nível S ou superior. 4 academias disputavam por ele. Um rei guerreiro veio por causa de Luo Fan. Até as 4 melhores universidades de Yanxia queriam recrutá-lo. Tudo o que ela sonhava, Luo Fan descartava como lixo. Ele até desafiou o rei guerreiro, deixando-o furioso. Luo Fan caiu do pedestal. Ela pensou que dessa vez ele tinha acabado, que a roda do destino havia girado, e que era a vez dela, Liu Zizi, de brilhar. Mas o destino pregou outra peça nela, como se estivesse zombando de uma palhaça. O talento de Luo Fan não era apenas nível SS, era nível SSS. Nem o rei guerreiro podia conter seu brilho. Ye Chan, o dragão prateado das nuvens, veio por ele, confrontando o Gu Yumo publicamente. Os 4 reitores não se importaram mais com Gu Yumo, quase brigando por Luo Fan. E ela, Liu Zizi, era apenas uma folha verde para realçar a flor que era Luo Fan. A amargura. Uma amargura infinita se espalhou em sua boca. Se não fosse em público, Liu Zizi teria chorado ali mesmo. Zizi, você está bem? Nesse momento, um jovem apareceu ao lado de Liu Zizi. Ele se chamava Zhen Pen, um dos pretendentes de Liu Zizi, e também um dos poucos alunos de nível S da Academia de Monstros de Xingai. Mas ele havia despertado no primeiro dia da transmissão ao vivo, e passou os últimos 3 dias em casa treinando. Agora que havia saído do treinamento, ao ver sua deusa Liu Zizi com essa expressão prestes a chorar, Zhen Pen sentiu seu coração ser apertado como se uma mão enorme o estivesse esmagando. Foi Luo Fan? Foi ele quem te deixou assim? Me diga. Zizi. Zhen Pen disse com o rosto distorcido de raiva. Ele sentia como se a dor não fosse de Liu Zizi, mas dele mesmo. Não quero falar sobre isso. Não pergunte mais. Liu Zizi balançou a cabeça. Já que as coisas chegaram a esse ponto, não havia mais nada a dizer. Ela realmente estava muito aquém de Luo Fan. Mas Zhen Pen não pensava assim. Ao ver sua deusa, que ele tanto estimava, tão triste, ele ficou furioso, e seu ódio se intensificou. Não é só porque ele despertou um monstro nível SSS? Ele se acha o quê? Luo Fan, vou acabar com você. Seu rosto se contorceu de raiva. Zhen Pen deu um pulo e subiu no palco de despertar. Luo Fan, como você pode magoar a Zizi? Você não é homem. Eu te desafio para um duelo. Duelo de vida ou morte. Você aceita? Ao ouvir a voz, Luo Fan olhou para trás e o observou calmamente. Ele se lembrou. Zhen Pen, assim como o antigo dono do corpo, também era um pretendente de Liu Zizi. Só que Luo Fan era um pretendente comum, enquanto Zhen Pen era o chamado amigo bonzinho. Então ele perdeu. Se Luo Fan ainda pudesse conversar com Liu Zizi, Zhen Pen só conseguia observá-la de longe. Zhen Pen, tão ansioso para defender sua deusa? Sem enrolação. Eu nunca deveria ter deixado a Zizi com você. Zhen Pen disse com raiva. Luo Fan estranhou. Como assim? Ela é sua filha? Você a entregou a mim? Lembro que naquela época você era mais insistente que o antigo dono. Ele pelo menos conseguiu namorar. Você só ficava declarando seu amor para a namorada dos outros. Luo Fan,
Você aceita o duelo de vida ou morte comigo? Aqui mesmo. Pode morrer. Zhen Pen continuou, em voz alta. O quê? Um despertador nível SSS. Tem medo de um despertador nível S como eu? Ele usou o ardil da provocação. Se não tiver coragem, ajoelhe-se e dê 3 cabeçadas no chão para Sisi, pedindo desculpas. Luo Fan suspirou. Se alguém queria se jogar na morte, o que ele poderia fazer? Duelo de vida ou morte é perigoso demais. Covarde. Se não tem coragem, ajoelhe-se e peça desculpas logo. Zhen Pen riu com desprezo. Que despertador nível SSS é esse? Que abalou o mundo Yanxia e só isso. Está com medo de mim? No entanto, um brilho de zombaria passou pelos olhos de Luo Fan. Ele falou calmamente. Quem disse que estou com medo de você? Eu nunca disse que não aceitaria o duelo. Só que, e vai ter que pagar a mais por isso.